Fala pessoal da Carteira Z, aqui é um prazer estar hoje com o Werner, do Trigo no Small, um fundo aí que tem se destacado bastante no ramo de Small Caps. Werner tem um histórico largo aí de 37 anos no mercado. Werner, boa noite, eu queria que você se apresentasse a Trigo um pouquinho para o pessoal que não conhece ainda conhecer. Boa noite. Olá, boa noite. Rafael, obrigado aí, dica de hoje, né? A gente está nos apresentando pela primeira vez, espero ter outras oportunidades. Minha história começa em 82, numa maior crise que, né, o Brasil já viveu, na recessão, e comecei como trainee de crédito no Chase, né, onde eu fiquei 9 anos. Depois eu fui para o Citi, também na área de corporate, fiquei mais 4 anos no corporate, e basicamente eram grandes empresas que eu acompanhava, as maiores empresas dos dois bancos, né. Então eu sou um cara, digamos, de grandes empresas. Só que eu, como investidor de pessoa física, desde 83, sempre vi valor nas empresas menores. Então não é assim o cara que só olha a pequena. Eu fiz sell-side de 94 a 98, também no Citi, na corretora. Portanto, conheço também o lado do sell-side. E fui convidado para montar a área de crédito da Asset do Citi em 98. Então, onde eu fiquei mais 9 anos. Eu tive, nesses 9 anos, 4 bilhões de dólares em crédito privado, né? E nunca perdemos um centavo, passando por várias crises, né? E basicamente também empresas grandes que emitiam debêntures, a gente comprava de 20%, 30% das emissões, então realmente era grande. Depois, com ex-colegas do Citi, eu fui montar, na verdade, associar na Victoire Brasil Investimentos, e 7 meses depois, sem experiência assim como gestor de renda variável, né? Porque eu vim na área de crédito, nós ganhamos um mandato do Nordbank, que foi o primeiro na América Latina, e em Small Caps, que é mais assim, difícil ainda, porque foi o primeiro mandato em Small Caps. E eu fiquei 9 anos com eles, né? O desempenho foi excelente, tivemos também uma endowment, Petros. Então eu tive, né, nesse período na Victoire, $1 bilhão sob gestão em Small Caps, totalmente focado em Small Caps. Eu saí da Victoire em janeiro de 2017, né? Por questões pessoais, desalinhamento entre os sócios, e montei, junto com o meu sócio Fred, a Trigno em outubro de 2017, sendo que o Fred foi estagiário no TIE, depois foi trainee em 89. Então eu conheço o Fred há 30 anos, né? Eu fiz digamos, a introdução ele ao mercado de capitais. Nós tivemos um clube de investimento que foi um sucesso entre 92 e 95, e com esse que ele ganhou no clube, ele foi fazer o MBA em Londres, fez lá no London Business School. Então nosso relacionamento é de 30 anos, né? E agora, depois de várias oportunidades, né, a gente, 3 vezes quase nos associamos, então nós estivemos juntos aqui agora, ele cuidando da parte que é não relacionada a investimentos, né, e eu 100% dedicado a investimentos. Então esse foi nosso acordo, eu cuido de investimentos e ele cuida de tudo que não é investimentos, né. Então essa é a minha historinha aqui, né, tá bem resumida, mas acho que dá para mostrar. Então eu sou um cara com 20 anos de asset, né, e também com uma história longa em crédito em grandes bancos, né? Então, bem resumidamente aqui. Legal, muito legal a sua apresentação, Werner. E eu já queria passar para o processo de investimento do fundo. Muita gente... o fundo de Small Caps não é tão comum como esses fundos que têm um patrimônio bem grande, né? Como a gente vê no mercado. E eu queria perguntar já como que é o processo de investimento de vocês, né? O que vocês olham, né, para a tomada de decisão? Para você escolher uma empresa mesmo de menor porte para compor a carteira, vocês visitam as empresas, participam ativamente? Queria saber como é que é esse processo efetivamente de decisão. Nós selecionamos através temos até um Store Guide com mais ou menos 330 empresas e mais ou menos 120 que nós definimos como nosso target em Small Caps. Basicamente, a gente vai buscar o que o mercado não está olhando. Então, liquidez abaixo de 10 milhões por dia, porque as corretoras se interessam a partir daí. Então, não olham a menos de 10, então onde está a oportunidade. E também pelo tamanho das empresas, né, que é a capitalização, market cap, abaixo de 5 bilhões. Então também o mercado não se interessa muito. Então é aí que nós vamos buscar nossas oportunidades. Justamente que o mercado não se interessa, não porque não tem valor, porque são empresas menores, não conseguem comprar, né, não tem muita liquidez, não ganha dinheiro no trade, não tem investment bank. Então aí que estão as oportunidades. Nós olhamos basicamente 3 coisas, né, que formam o nosso trígono. Então por isso são vários trígonos, mas investimentos, a gente olha empresas que por nossa metodologia de valor,
queira através do EVA, que em inglês é Economic Value Added, ou valor econômico adicionado, né, que ninguém usa. Então, outro diferencial. O pessoal usa múltiplo, cash flow, mas é uma metodologia que busca o retorno da companhia em relação ao capital, né, investido pela companhia, sobre o custo do capital, que é o capital do investidor e o capital do credor, né, dos bancos, que a gente faz o WACC, né, o custo ponderado. Então, o excesso de retorno é o que vai definir se a empresa gera valor ou não. Isso não é suficiente. Então, a gente vai fazer essa avaliação do quanto está gerando valor e ver se isso, né, se o valor, né, do equity, o valor resultante, ele é positivo ou não. Quanto mais positivo, mais interessante. A gente busca pelo menos 30% digamos, de potencial de valorização dentro do valor que a gente define. Outra coisa importante, que na realidade no longo prazo é o que realmente remunera o investidor, são os dividendos. Fizemos, inclusive, nossa carta mensal mês passado, a gente mostra o poder dos dividendos, né? Como é importante dividendos. O pessoal fica procurando empresas para ganhos de capital, mas dividendos é realmente o que remunera. Então, empresas que pagam dividendos, logicamente, empresas em crescimento, por exemplo, o Júlio Simões vai pagar menos. Schultz está investindo agora, está no ciclo de expansão, vai pagar menos. Mas depois, quando estarem mais maduras, vão pagar dividendos. E o terceiro fator, que é importante, né, que não é só discurso, é prático, é o ESG. Então, a gente observa as práticas em relação ao meio ambiente, né, os aspectos sociais, onde a empresa está inserida, né, se ela tem uma boa relação com a comunidade, por exemplo, e também a questão de governança, que é o ESG, né, em inglês, que é Environment, Social e Governance. Então, a gente tem lá um ranking, né, que a gente dá uma nota, a gente vai dar 10 fatores que as agências de rating fazem, eu fiz lá no crédito. Então, combinando o valor quantitativo, que é o do EVA, mais o qualitativo que vem do ESG, também outros fatores, como liquidez, né? E a gente vai combinar isso aqui e vai sair o valor da companhia. Então, essa mais ou menos é a metodologia, é diferente, por isso nós vamos chegar em valores diferentes do que o mercado olha. Se todo mundo olhar igual, empresa do bom disclosure, ninguém vai chegar a coisa diferente, então vai estar precificado. Então é assim que a gente vai garimpar, né, e buscar as oportunidades. Legal, muito bom, Werner. Eu queria te perguntar agora, o pessoal fica um pouco preocupado, tem bastante fundo aí de small caps que já tem um patrimônio de até de 1 bi, mais de 1 bilhão, mais de 500 milhões, e o que o pessoal fica preocupado é quando o fundo ele alcança determinado patrimônio e não consegue mais investir em empresas pequenas, médias, enfim. Eu queria saber em relação a isso mesmo, a capacidade do fundo, até onde, quanto vocês têm hoje, quanto vocês podem chegar para permanecer essa estratégia aí inalterada. Nós começamos com um prazo que é importante, qual é o prazo de resgate, né? Se tem um fundo de prazo muito curto, você não vai conseguir tomar posições de menos liquidez. Então nós começamos com 90 dias e vimos que o mercado, por conta das incertezas que haviam, era muito difícil captar com 90 dias. Fizemos um acordo lá com o BTG, reduzimos para 30 dias, hoje ele é resgate de mais 30, e limitamos inicialmente a capacidade entre 75 a 100 milhões. Isso vai ser definido porque a liquidez está melhorando, né? Então vai depender do momento. Então a gente avalia mais ou menos que a capacidade total seria 100 milhões de dólares, foi o que eu vivi na Victoire, né? Eu tive lá os small caps durante 9 anos, então na época 100 milhões de dólares, que seria hoje 400 milhões, seria um limite dentro dessa tese de small caps, mas já com 90 dias, né? Mas de uma forma escalonada. Logicamente, se você falar, olha, o fundo com 400 milhões vai ser o mesmo de 50 milhões, não vai ser o mesmo. Então, isso é uma discussão que eu tive até com, né, dos meus ex. Não, você tem que manter a mesma carteira igual. Falei, não, eu vou estar adequando a carteira, a liquidez do momento, né, e o que as empresas vão entregando, porque isso vai modificando. A gente vê empresas que, eu vou dar um exemplo aqui, Schultz. Schultz negociava 300 mil até, sei lá, pouco tempo atrás, está negociando 2 milhões. Então, se eu considerasse a Schultz como 300 mil, era uma coisa, só que ela mudou. A Júlio Simões negociava 3 milhões, está buscando mais de 10. A Trisul negociava 700 mil, 1 milhão, está negociando mais de 10 milhões. Então, a carteira vai ser adequada conforme a gente fala a música, né? E isso vai mudando e de repente surge uma outra oportunidade que a gente vai estar buscando com percentual menor. Eu não vou ter uma empresa de baixa liquidez com 20%. Eu vou ter 3%, 4%, né? Então, mas a gente monitora isso muito bem controlado, né? Nós temos a área de risco, o BTG também monitora. Então, se me perguntarem qual é a maior preocupação, o maior risco
né, é sempre liquidez, e para o gestor é a liquidez. O pesadelo de um gestor é a liquidez. Então, mais do que ninguém, ele está preocupado, eu estou preocupado, a gente vai manter o fundo absolutamente tranquilo em relação à liquidez. Muito legal, Werner. E eu queria mostrar aqui para o pessoal, aproveitando que você falou sobre resultados. A gente tem aqui um estudo que a gente faz na Carteira Z, né? A nossa equipe, o Jonas também faz um trabalho primoroso. A gente consegue enxergar aqui o patrimônio líquido, a captação líquida e o valor gerado, né? Sim, a gente criou esse gráfico aqui. Claro que o fundo, o Trígono Small Caps é novo, é um fundo que é desde 2018, apesar do histórico do Werner ser bem antigo aí, mas a gente vê que nesse período a TIR, né, que nada mais é, esse valor gerado é o patrimônio líquido menos a captação líquida, foi de 58,6% ao ano. Obviamente, não é sustentável ao longo do tempo isso, mas é bom para a gente conhecer e ver o poder de fogo da gestão nesse período em que foi aberto o fundo, tá? Aqui embaixo a gente vê a evolução dessa TIR ao longo desses meses, né? Maio e junho o fundo acabou sofrendo um pouco, de 2018, agosto, lá setembro e outubro também, e está numa progressiva aí, nesse bull market, se aproveitando muito bem desse movimento. E temos mais dois gráficos aqui. Esse gráfico agora é o desempenho por janelas rolantes da Trígono, né? A gente considerou a consistência aí, a gente colocou o benchmark, apesar de ser o small, a gente botou aqui o Ibov mais 4% nesse comparativo aqui. Então, em 83,2% das janelas rolantes de um ano, em todas as janelas aí, a consistência do fundo, ou seja, o fundo ficou acima em 83,2% dos casos aí. Então, ficou uma consistência bem interessante. Para terminar, a gente tem esse gráfico de rentabilidade aqui do fundo, que descola bastante aí, tanto do small quanto do Ibov. E esse desempenho baixo, que o pessoal pode ver que é de 1,10 aí, 4, né? É um critério de desempate que a gente fixou. O fundo pode ter a mesma consistência que o outro, mas isso, quanto mais alto esse desempenho, maior o descolamento do fundo em determinado cenário, em determinado período que a gente analisa. Então, a gente queria compartilhar esse estudo com o pessoal, Werner, até com você também, que a gente faz aqui na Carteira Z, e aproveitar agora para te perguntar sobre alguns cases, tá? O pessoal estava ansioso para essa live com você, principalmente para saber de alguns cases do fundo aí. A gente tem um espião Carteira Z, que a gente vê a carteira, né? A gente coloca lá no site gratuitamente, o pessoal pode baixar aqui embaixo, que tem as carteiras dos fundos que renderam bem acima do benchmark aí. E queria que você explicasse inicialmente, se possível, a tese de Leve, Trace e Ferbasa. O Snowball perguntou lá no Twitter, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre essas duas, inicialmente. Leve é um caso, para mim, assim, interessante, porque na Victoire, foi a primeira, quando eu virei gestor, foi a primeira visita que eu fiz, né, como investidor. A gente visita todas as empresas, a gente realmente é muito próximo às empresas. E Leve, quando eu visitei lá atrás, acho que foi 2007, o João Antônio, ele tinha sido contratado da Bovespa, pela Metal Leve, para preparar a empresa para fazer a migração para novo mercado. Então, para mim é uma história longa, né, que a gente conhece Leve, e é um case interessante, porque, por coincidência com a Ferbasa também, a Metal Leve é uma grande multinacional, uma das maiores empresas de autopeças no mundo, estão em 100 países, né, em todos os continentes, e em 61, a família Mali doou todas as ações para uma fundação, Fundação Mali. Então, eles têm projetos sociais em educação, em alimentação, né, em filantropia, mas em vários aspectos sociais. Então, é uma fundação que depende dos dividendos, e a Mali, né, que é a Metal Leve, ela distribui 100% dos dividendos, né, do lucro em dividendos. E tem capacidade, né, ela não tem endividamento. Então, acho que é o único case que eu conheço que consistentemente vive de dividendos. E a única empresa de capital aberto da Mali, que são em vários países, inclusive que até o João Antônio falou na época, não, porque a gente quer aprender com o mercado, e se a gente sair do Brasil, fechar o capital, nós vamos saber como o mercado de capitais se comporta. Eventualmente a Mali pode até abrir o capital na Alemanha, em outro país. Então é uma empresa de altíssima tecnologia, ela está muito à frente, digamos, da nossa indústria, que ela atende, né, além do Brasil, o maior mercado dela é a Europa, que é muito rigoroso em relação ao meio ambiente,
em eficiência energética. Então, ela atende os produtos que a Metal Leve pode fazer no Brasil, que inclusive exporta para a Europa, é o mesmo que se usa na Europa, na Alemanha, nos países mais desenvolvidos. Então, o Brasil, ele tem aqui um programa de incentivo fiscal, chama-se Brasil Rota 2030, onde as empresas montadoras têm incentivos fiscais, de imposto de renda, com investimentos em pesquisa em tecnologia, mas eles têm objetivos de redução de emissões, né, de poluentes, principalmente os gases, né, os particulados, e também de economia de combustível. E a Metal Leve, ela já está preparada para atender, né, as montadoras, porque ela já atende na Europa, então ela não vai ter mesmo que investir. Inclusive, ela não aderiu, porque ela não precisa fazer novos investimentos, né? Ao contrário das montadoras. Então, para você atender esses requisitos, só tem um jeito, trocar o motor. Então, vai ter uma ampla renovação em motores, né? Motores de 4 cilindros, hoje são 3 cilindros turbo, totalmente diferentes. A Fiat disse que vai fazer agora um motor etanol puro, muito mais eficiente do que tem hoje. E a Metal Leve do Brasil, ela tem muita pesquisa em etanol, né? Inclusive, eles têm também pesquisas em carros elétricos. A MAHLE, né, a Metal Leve na Alemanha, já tem um protótipo de carro elétrico, então não é só combustão. Então vai ser digamos, um investimento das montadoras na troca de motores. E outra coisa interessante, quando você tem um motor velho, ele praticamente ele já foi, digamos assim, já perdeu a rentabilidade, porque a montadora não permite o repasse de custo de mão de obra nos contratos. Todo o custo de metais, alumínio, cobre, né, o níquel que a Metal Leve usa, ele é totalmente repassado. Ela não tem nenhum digamos, problema em repassar custo das matérias-primas, mas não pode passar salário, mão de obra. Em 20 anos, praticamente um motor antigo já perdeu a sua margem. Quando você começa com um motor novo, ele assim, é margem zero, ela coloca a margem dela lá em cima, e ao longo do tempo isso vai ser perdido. Então, assim, vai melhorar bastante a margem em relação aos novos motores, com muita tecnologia. Então, assim, é uma empresa de tecnologia, acho que ímpar aqui, né, no Brasil, em termos de, inclusive, que mais investe em pesquisa. Então, é um caso, assim, realmente, né, de tecnologia dentro da indústria automobilística. Até hoje o papel subiu, né, o Fernandes disse que vai incentivar a indústria automobilística argentina, que é um mito. O pessoal, não, a Metal Leve vai perder com a Argentina. A Metal Leve tem uma fábrica na Argentina que exporta 95%. Não depende da Argentina, inclusive para a Europa, para o Brasil, para os Estados Unidos. Com esse câmbio, melhor dos mundos, né? E tem outro negócio na Argentina, que é 30% da receita na Argentina, que é reposição. Então, inclusive, ela importa do Brasil, do mundo, e basicamente para atender o mercado de reposição na Argentina. Quando o mercado ficar ruim, as pessoas vão recuperar, vão reformar carro velho, trocar o motor, né, reformar o motor. Então, para ela também é um bom negócio, ou exportando, ou atendendo o mercado interno na reposição. Então, é um mito que a Metal Leve na Argentina vai se dar mal. Não é verdade. Existe uma questão contábil que distorce um pouco os resultados, mas é contábil. Eles jogam inflação lá no custo, mas não é feito caixa. Então, o Metal Leve assim, é um case bem interessante. Eu estou muito otimista para o ano que vem. Dividendos, mais ou menos de 9%, esse é o yield. Né? Quem gosta de yield, 100% de payout, 9%, né? Porque a fundação precisa. O outro caso, né, a Ferbasa, que também é uma fundação, né? A fundação tem 51% do capital e educa mais ou menos 3.500 crianças carentes do estado da Bahia. Realmente é um projeto ímpar. E eu conheço Ferbasa desde 83, que foi um ano que eu comecei a investir na Bolsa. A Ferbasa subiu 17.000%. Né? Eu falei, que coisa é essa? Né? E não era hiperinflação, não. Então foi um problema que teve na África do Sul, que os Estados Unidos proibiu a importação de cromo, que a Ferbasa faz, da Rodésia, que hoje é o Zimbábue, e da África do Sul, que tinha um apartheid, e com isso os Estados Unidos, que nem ele põe lá restrições ao Irã, nenhuma empresa americana podia comprar da África do Sul, que tinha 80% do mercado de cromo. Né? Então, isso explica essa alta de 17.000%. O Brasil tinha, então foi uma alternativa. Então, hoje a África do Sul, novamente, por outros motivos, ela está passando por uma crise energética muito forte, com apagões assim, de 4, 6 horas por dia, e o cromo, que é o produto da Ferbasa, ele depende de energia elétrica. Né? Então a gente acredita que vai ter um problema muito sério de fornecimento, né? Que chama assim, é um lockout, e o preço do cromo ele pode subir bastante. Por quê? Porque a África do Sul é o maior exportador do mundo
né? Ele não é o maior produtor, o maior exportador do mundo, e a China é o maior produtor e o maior importador também, né? E se a África do Sul reduzir as exportações, o preço vai subir, não tem como. Então está caminhando para esse caminho. Agora, nos próximos 15 dias, nós vamos ver um reajuste de preço, né? Que assim, pode ser nada, pode ser menos 2, pode ser mais 15, mais 20. Quer dizer, totalmente difícil de você saber o que eles vão fazer. Mas até março, eu te garanto que vai ter um reajuste muito forte. Já teve trimestre que subiu 60%, 40% num trimestre. E em abril começa o inverno, o problema de energia por causa do aquecimento, né, que eles precisam, vai ser pior ainda. Então isso aqui só tende a se agravar. Então, assim, é um case que pode ter um reajuste muito forte do preço, como aconteceu com a Vale, com o minério, né, por razões diferentes, mas você pode ter um reajuste forte de preço. Outra coisa é que o Rand está se valorizando, mesmo com essa... E teve lá a África do Sul pode perder o investment grade, mas assim, é um grande exportador de ouro, de minério de ferro, de cobre, de carvão, né, e com as exportações entra muito recursos, né, em dólar para o país, e do Rand está 0 a 0 em 12 meses. Então, para o pessoal da África do Sul, eles estão perdendo receita em Rand por conta da valorização da moeda, que nem aqui no real, né? O real está se valorizando, mas para eles é pior, porque está 0 a 0 em 12 meses, e o custo aumentando, energia elétrica aumentando. Então, é uma questão de preço, né? A empresa está muito bem, hoje está com PL abaixo de 6, paga dividendos mais ou menos de 7%, né? Não é que nem Metal Leve, mas a fundação depende dos dividendos. Eles precisam mais ou menos de 35 milhões ao ano no mínimo, né, que daria 70 milhões de dividendos à Ferbasa para manter, né, a fundação e seus alunos, né? Então, assim, eu estou bem confortável, o papel não andou esse ano, né, mas pode ser a bola da vez para o ano que vem. E a gente tem uma posição, eu digo, não é maior, também não é menor, é, digamos, média, mas se sair um reajuste agora de preço, a gente vai aumentar rapidamente, né, e sair em março, a gente vai para os 20% do nosso limite. Eu acredito que vai acontecer. Então é uma commodity, mas que o negócio é violento. Quando vem, né, e não dá tempo. Então quem quiser fazer market time, você vai ver papel subir 10, 20, 30%, aí agora subiu, não compro mais, e vai subir mais, né? E vai perder o bonde. Muito bom, muito bem explicados os cases aí, Werner. E eu acho que para terminar, a gente falou aqui sobre o funcionamento do fundo, estratégia, tudo, e desses 2 cases aí, eu queria que você falasse, se você quiser, sobre mais. A gente estava falando um pouquinho antes da live aqui, sobre alguns casos aí para 2020 ainda, dessas small caps que você ainda acredita que tem um potencial. A gente botou o título aí, as small caps com mais potencial para 2020, e eu queria que você falasse de algum case específico que você queira aprofundar um pouquinho mais. Assim, né, a gente realmente é contrário no mercado, né? A gente não é o top-down, a gente olha o valor das companhias, o mercado só fala em varejo, consumo, e eu não vejo valor em nenhuma empresa. Olho, fico assim, estarrecido com o Vivar, com Magazine Luiza e outras, né? De carne, de proteínas também, eu não entendo, mas tudo bem. Então a gente hoje tem uma posição mais de 40% nas industriais, Metal Leve é um exemplo, né, Tupi, Schultz e Marco Polo. Então são as 4 principais posições, e todas ligadas, né, ao setor automotivo. Cada um tem sua particularidade, então são esses 4 principais posições, basicamente em relação às industriais. E outro caso, né, outro setor que também o mercado não está olhando, porque crise, porque Trump, porque China, né, é as commodities. Então nós temos também posições fortes em commodities, Ferbasa é um caso, né? A outra é uma Cristal, que é um produto diferente, né? Uma posição que já foi mais importante, né? Hoje ela está mais reduzida, mas a gente pode aumentar rapidamente. E a terceira é São Martinho, né? Que é uma produtora de etanol, né? De açúcar, né? Que estou muito positivo em relação a ela, não só pelo mercado, mas também eles ganharam lá uma ação judicial na Copersucar de 17 bilhões de reais. A São Martinho tem 13%, tinha 13%, então São Martinho vai dar mais ou menos 2,3 bilhões, e isso vai ser distribuído em dividendos nos próximos 5 anos. Então é um case também, olhando para frente, dividendos. Então são 3 empresas em commodities, né, que não estão aí, não é Vale, não é Braskem, não é Gerdau, não é CSN, não é Usiminas, né, e também as industriais, que também não é VEG, gostamos de VEG, mas não é VEG, não é essas empresas mais badaladas, né, e basicamente, principalmente no setor automotivo.
Eu acho que um caso interessante, vou falar, acho que Tupi, né, que para mim talvez até hoje subiu bastante. Então Tupi é a maior empresa do mundo de blocos e cabeçotes de ferro fundido. Ela tem mais ou menos 25% do mercado mundial, ex-China. A China a gente não tem dados, mas tirando a China, ela tem 25%, a segunda maior empresa tem 16%, a terceira e a quarta mais ou menos 10%. Os Estados Unidos representam 60% das vendas da Tupi. Né? 60%, então é uma empresa quase que americana, com uma planta no México que produz 40% da Tupi, inclusive foi feita pela Caterpillar, e a Caterpillar americana compra 100% dos blocos dessa planta mexicana, que ela mesma fez, né, hoje é da Tupi. E o Brasil representa 60%, exporta 70%. Né? Então, com isso, Estados Unidos é 60%, Brasil 20% e 20% é o resto do mundo. Né? O setor americano, né, das SUVs, Dodge, as Cherokees, né, e tem vários produtos que temos no Brasil também, e as picapes, Dodge Ram, a Cherokee, né, as linha F da Ford, são o grande mercado da Tupi nos Estados Unidos, e está bombando. Impressionante como vende esses carros, hoje são os principais carros dos Estados Unidos, são exatamente esses. E caminhões médios. A Tupi não está com aqueles caminhões pesados americanos. E no Brasil, basicamente, são caminhões, né? A Mercedes e motores, que é a Cummins e a MWM. E a gente acredita que vai ter um ano muito positivo em relação ao Brasil. Né? A Tupi não tem mais capacidade, ela está 100% tomada, tem um pouquinho no México. O que eles vão fazer? À medida que o Brasil for crescendo, principalmente em caminhões, ela deixa de exportar e o México exporta, porque eles têm os mesmos produtos. Então ela tem essa flexibilidade de atender, né, fazer onde é melhor produzir o que para quem. E outra coisa, eles vão ganhar margem com produtos cada vez mais elaborados, principalmente no México. O México está atrasado em relação ao Brasil, mas a Tupi está numa melhor rentabilidade histórica dela. O trimestre passado foi o melhor da história da companhia, e México vai chegar no Brasil, então a gente vai ver gradativamente, trimestre a trimestre, melhores de margens. Né? Então hoje a Tupi, ela negocia menos de 9 vezes o PL, né, com yield aí de 7% a 9%. Não, a dívida dela vence em 2024, um bonde que ela emitiu em 2014, com 10 anos, né? Então gera muito caixa, não tem muito investimento para fazer, então vai distribuir dividendos. Outra coisa importante, que para mim assim, vai ser um grande fator de distribuir valor, que a Previ e o Bendespar, eles têm 53%, né? E o Bendespar, que é o BNDES, já anunciou que eles vão vender no segundo semestre, uma posição mais ou menos que dá 26%, né? O mercado vai ter overhang, vai vir em papel no mercado. Para mim é excelente, porque primeiro ela vai trazer 800 milhões, digamos, de papéis novos ao mercado. Logicamente vai ser uma operação que vai ser pulverizada, né? Como se fosse um IPO, mas é mercado secundário. E ela vira uma corporation. Então a Previ vai ter 26%, 25%. Então vai ser um minoritário, né? Que não vai mais mandar na companhia. Então vai ser uma pura corporation. Hoje eles têm nove conselheiros, 3 da Previ, 3 do BNDES e 3 que nós indicamos. Então, a Trígono, pequenininha, né, como é que a gente consegue indicar 3 conselheiros? Né? No momento que o BNDES sair, né, mais 3 conselheiros vão virar conselheiros de mercado. Então você vai ter 6 de mercado e 3 da Previ. E isso vai ser excelente, né? Pela liquidez, pela visibilidade, né? Acaba esse risco de overhang. Então a gente viu várias corporations, né? Hoje, né, tem CVC, a Renner, exemplos, né, de empresas que depois viraram corporation, como isso é positivo, né, porque é uma empresa agora voltada, né, para o mercado. Então isso vai acontecer em 2020. E isso vai ter o roadshow, né, as corretoras vão estar trabalhando em cima. Então para mim vai ser um evento de destravar valor, excelente. E não ao contrário que o mercado, não, isso aqui vai ser ruim, mas para nós vai ser um negócio, né, um movimento de destravar valor. E fora a companhia que está num momento excelente, né? Isso vai ser percebido trimestre a trimestre. Né? E tem lá o head do câmbio, né? A empresa tem 80% da receita em dólar. Tio Sam, Estados Unidos voltando a crescer, Caterpillar voltando a crescer, vendendo máquinas para a China, para minério, para construção, o petróleo, né? Tem vários equipamentos, motores estacionários da Caterpillar para petróleo. Então, estou muito, muito confiante em relação à Tupi. Dividendos, governança, empresa assim, não vou dizer que perfeita, mas quase que perfeita.
Então, tá aí uma boa dica, né, em relação ao setor aqui industrial, que é uma das maiores posições aqui em todos os fundos. Né? A convicção é total. Muito bom, Werner. Eu acho que foi muito boa essa entrevista, deu para o pessoal entender aí o que o fundo, né, tá olhando para 2020, o que você está, com a sua experiência toda, olhando também. E queria agradecer ao pessoal, queria pedir para o pessoal aí da Carteira Z, o pessoal curtir esse vídeo, comentar. Se esse vídeo com gestores faz sentido para vocês, comentando também, até de forma educativa, sobre os cases aí, o pessoal compartilhar esse vídeo também. Werner, queria agradecer. Eu queria deixar um recado para o pessoal também. O site trigonocapital.com, é isso, né, Werner? Exatamente. Então, hoje subiu, recomendo bastante essa carta em relação ao market timing, que foi o meu sócio Fred que escreveu, está muito bem escrita, está muito bem explicada. Do mês anterior, desmistificando o small cap, são 7 mitos, que está muito bem desmistificado. Eu escrevi sobre dividendos também na carta anterior. E dica de hoje, vai lá ler a carta, porque eu falo de 5 cases. Né? Então eu vou falar, está escrito lá. Eu não vou falar número, né? Mas assim, vocês vão entender por que nós estamos investindo, quais são os cases. Então, vocês vão encontrar lá Cristal, Ferbasa, Tupi, Schutz e Júlio Simões. Também, dica de hoje, não esqueça de Júlio Simões. Lendo a carta, vocês vão entender o que estou falando. Né? Então, acho que é uma boa leitura, né? E a gente vai fazer mais, mostrando os cases para os investidores, mas sem falar número, valuation, acho que nós não somos sell side. Mas entender por que temos os papéis, né, e os fundamentos e também olhando para frente. Mas acho que vai ser muito interessante entender os cases e por que a gente tem Cristal, porque tem Schutz, né, porque tem Júlio Simões, apesar que tudo que subiu, nós olhamos para frente. Retrovisor, né, é motorista que fica olhando para trás, a gente olha sempre no para-brisa. Então, Júlio Simões também é um caso muito interessante e lá está muito bem explicado o porquê de Júlio Simões, mesmo subindo aí 250% no ano. Então, eu recomendo o pessoal ler as cartas realmente. Leia também, ó, pula 2 meses para trás, outra carta legal, né, que a gente fala sobre o Keynes investidor. O Keynes gostava de investir em setor industrial, parecido com a gente, automóveis, e mineração, ouro na África do Sul, parecido com a gente também. Então, muito interessante a história do Keynes, matemático, não era economista, né, mas foi o maior economista do século, apesar de ser um matemático. Leiam que vocês vão... Eu leio, mas que historinha legal, vocês vão gostar do Keynes investidor. Tem toda a história dele em Cambridge, né, gestor em Cambridge, mas muito interessante também. Vocês vão encontrar tudo isso aí nas nossas cartas. Né? Legal, Werner, Trígono, muito bom tê-lo aqui, é uma honra fazer essa entrevista com você. E, pessoal, uma boa noite, até a próxima. Um abraço. Pessoal, falou, muito obrigado pela atenção, estamos sempre à disposição e falar desses cases interessantes aí. Então, boa noite, obrigado. Até mais, um abraço, valeu. Tchau, tchau.